Shalom, shalom, Boker Tov. Em mais um dia que o Eterno possa abençoar a vida de cada um daqueles que estão acompanhando este trabalho. Muito obrigado pela participação dos irmãos. Nós estamos iniciando o nosso podcast. Mais uma mensagem que o Eterno nos preparou para que a gente possa trazer aí mais uma reflexão sobre a correção, o arrependimento, isto é, Teshuvá em nossas vidas. A gente iniciou um pouquinho mais tarde hoje, até propositalmente, meus irmãos, para aqueles que acompanham o podcast do canal Fábio Pires aqui no YouTube, porque parece que nós estamos percebendo que essa rede social ela está limitando o acesso e a notificação aos irmãos. Interessante isso, né? Então, desde já, a gente já pede aos irmãos que fiquem atentos a partir das 8h20 da manhã, porque a gente já prepara toda a parte da exposição das nossas mensagens aqui nas imagens, e nós estamos aguardando um pouquinho mais isso desde ontem, porque estranhamente, um canal pequeno como o meu, estranhamente as mensagens, as notificações das mensagens, notificações do nosso podcast estão demorando depois daquele apagão que aconteceu recentemente nessa plataforma. Então, os irmãos fiquem atentos, divulguem para outras pessoas também este canal, uma mensagem de bênçãos, uma mensagem de vida para todos vós. Isto é muitíssimo importante. Agradecemos a todos que têm acompanhado essa mensagem, e hoje a mensagem número 78 do podcast do canal Fábio Pires, de 17/12, e o tema é Romanos 2 e a Torá. Um tema muitíssimo importante, porque ele traz uma compreensão da palavra do Talmid Shaul HaShaliach para os membros da Teshuvá nos dias de hoje, para aqueles que estão fazendo um retorno às raízes hebraicas, e por que não, para aqueles que estão partindo para o judaísmo messiânico, para o judaísmo nazareno, que também isso é Teshuvá. Tá? Então eu sempre costumo dizer, aí falei em vários programas, que as pessoas têm preconceitos contra as palavras, né, judaísmo, judaísmo messiânico, judaísmo nazareno, e muitas das vezes querem fazer as suas devidas ações por si só. A gente até evita usar o termo, né, eu até evito, também principalmente para os novos convertidos, né, aliás, os prosélitos, neófitos, né, que se retiram do sistema católico protestante, como eu costumo dizer já há muitos anos, e vêm para a Teshuvá. Mas precisam ter um espelho. Mas muitas pessoas ficam um pouco assustadas, né? Porque é judaísmo, nós já explicamos isso. Yeshua praticava o judaísmo. Não é inegável, não há como a gente dizer que não, ele não praticava. Claro que sim, ele é uma sinagoga, ele fazia a leitura da Torá, ele praticava os rituais, ele praticava as tradições, ele cumpria os mandamentos, foi circuncidado ao 8º dia, etc, etc, etc. Entretanto, nós falamos numa linguagem um pouco mais simples para que as pessoas possam entender, se bem que muitos dos nossos estudos temos tratado aqui com um conceito espiritual, inclusive um pouco mais profundo, que você pode acompanhar nas nossas mensagens. Obrigado, meus queridos, porque vocês estão aqui conosco mais uma vez, trabalhando e ajudando a disseminar as mensagens deste canal. Você pode nos encontrar nas redes sociais, como nós falamos todos os dias, no Instagram, em @fabio73book, Centro de Estudos da Torá Derech Zahav. Então é CEET Derech Zahav, e página Relacionamentos da Torá, Relacionamentos da Torá, uma página sobre relacionamento, sobre não apenas relacionamentos conjugais, maritais, mas relacionamentos com as pessoas também. Tá? Bem, você pode também nos acompanhar no Instagram, na Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá. Você pode adquirir as nossas obras, você pode trabalhar também na divulgação das nossas obras. Vamos entrar no dia 20 com uma promoção especial, do dia 20 ao dia 30, que vai atrair a todos que querem livros, que gostam de livros, você que gosta de ler. É fundamental você ler a Bíblia, é fundamental você ler as Escrituras. Se você não tem um hábito de leitura, e se você costuma só ficar vendo vídeos, incluindo os meus, e acha que você vai sobreviver muito bem com isso, você está redondamente enganado. E nós aqui temos um compromisso com a sinceridade e com a verdade. Este canal tem, pelo menos, né?
compromisso com a Emet, porque nós falamos sobre a verdade, falamos sobre a Torá, que é a verdade é que muitos rejeitam, inclusive, né? Porque isso tem sido um sistema de muitos e muitos séculos, e as pessoas querem meias verdades, não querem se adaptar à verdade totalmente, completamente. Nós estamos também no Twitter, @Fábio73B, com mensagens diárias de reflexão que podem abençoar vidas. Nós estamos também nos grupos de WhatsApp. Se você quiser participar dos nossos grupos de estudos no WhatsApp ou no Telegram, você pode nos enviar um e-mail para fabio73b@gmail.com. Nós estamos adicionando pessoas que estão enviando um e-mail para nós, ok? O objetivo de se participar de um grupo de estudos do WhatsApp é para que você receba esse conhecimento e para que você tome uma decisão na sua vida. Ontem, inclusive, nós deixamos uma mensagem no nosso grupo de estudos Origens Hebraicas no WhatsApp. Você que participa, eu estou passando essas mensagens agora porque são mensagens oportunas. Nós estamos trazendo uma reflexão profunda para as pessoas para que elas tomem uma decisão. Ou elas continuam nas congregações cristãs que elas querem continuar e têm todo o direito de continuar, ou elas dão um passo a mais, ou alguns passos a mais para a sua caminhada espiritual com relação à doutrina de Abraham, Isaac e Yaakov, que era a mesma doutrina de Yeshua. E aqui no nosso canal nós falamos sobre isso, isso é fundamental. E aí algumas pessoas podem perguntar, More Fábio, a Teshuvá é para todos? Então eu vou fazer da resposta de um rabino que eu admiro muito, que foi o meu professor nos últimos 2 anos, de 2017 a 2019, não vou falar o nome dele, que disse que a Teshuvá não é para todos, porque nem todos aguentam esta responsabilidade, nem todos estão preparados para isso. Só que eu particularmente acho que o que ele disse é verdade, mas, entretanto, contudo, todavia, se Yeshua disse que a porta é estreita, nós temos um compromisso com essa porta. Ele é a porta, Dalet, no hebraico. Ele é a porta de entrada. E se ele disse, e está na sua Bíblia cristã, e você cristão que está nos ouvindo, que a porta é estreita, então por que você acha que você pode fazer e servir ao Eterno da maneira que você bem entende? Pensando da maneira que você bem entende, falando da maneira que você bem entende, tratando a sua família da maneira que você bem entende, tratando a sua esposa ou seu esposo da maneira que você bem entende, comendo o que você bem entende, servindo em festas das quais você bem entende, usando simbologias que você bem entende, falando inclusive besteiras na internet, em programas de YouTube que você bem entende, fazendo as suas próprias interpretações segundo a interpretação da Igreja Católica que você bem entende. Me perdoem, irmãos. Ou temos um compromisso com o Eterno, ou nós não temos um compromisso com o Eterno. E o Eterno hoje nos chama para ter um compromisso com Ele. Sabem por quê? Porque Yeshua está voltando, e quando Ele voltar, o seu governo será um governo extremamente diferente de tudo aquilo que nós temos e que nós vimos até hoje. E o nosso julgamento perante o Sinédrio Celestial, no grande dia de Adonai, no julgamento de Adonai, será um julgamento do qual nós não teremos mais chances, porque nós não podemos mais voltar atrás, não podemos mais nos arrepender. Então, meus queridos e amados irmãos, seria melhor que vós fizesseis uma reflexão importante em vossas vidas. É a mesma reflexão que eu faço, e o que eu me pergunto, será que eu estou condizente para com o Eterno, da maneira que o Eterno deseja? Isso é teshuvá. Autoanálise, reflexão. Nós podemos nos julgar, nós podemos nos acusar dos erros que nós estamos cometendo, para que possamos, evidenciando esses erros, fazermos o quê? Uma reflexão e um arrependimento e mudar a nossa prática. Nós podemos fazer isso ainda, irmãos. Nós falamos de Shalom nessa semana, falamos ontem sobre as 15 lições de vida de
Davi Hameler, acompanhem número 77, podcast número 77. Acompanhem esses trabalhos desde o dia 13/7, isso pode ajudar a vida de vocês, irmãos. Além de vários outros trabalhos que nós temos de outros irmãos valorosos, em ministérios e congregações valorosas, vou até citar o nome aqui, para os irmãos acompanharem. Eu faço isso por honra, não ganho nada de ninguém, não ganho inscritos. Um canal que eu tenho aqui um pouco mais de 3.000 pessoas, não é nem, o meu canal não é nem monetizado, eu não tenho nem preocupação com isso, irmãos. Então hoje nós somos chamados, logo de cara nessa entrada dessa mensagem, o tempo urge, isto é, o tempo clama. Nós precisamos nos corrigir, nós precisamos fazer algo na nossa vida, mudar a nossa vida. Eu preciso corrigir muitos pontos ainda. Os irmãos precisam corrigir muitos pontos, principalmente você que está no início da sua tchuvá. Eu vou fazer 10 anos e tenho pontos a serem corrigidos, ora. Vamos, irmãos, força, motivação, kadima, como nós falamos em hebraico. Hazak, hazak, venit hazek. Nós não podemos parar. Uma das características do povo de Israel era não parar, era continuar. Por que você está desmotivado? Por causa de uma pandemia? Porque falaram para você ficar dentro de casa? Ora, isso é muito relativo. Você ficando dentro da sua casa, você pode fazer o quê? Estudar as escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai na boca do Eterno, bendito seja Ele. Você não pode ficar dentro da tua casa só comendo, comendo, comendo. Ou se você não tiver tanta comida assim, tiver uma situação mais complicada financeiramente, fica só dormindo, 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 ou só com tristeza, com depressão, você não pode. Reaja. Vamos nós reagir espiritualmente para que a gente possa se mudar. Queria eu fazer 4, 5 mensagens por dia para ajudar os irmãos. Estamos trabalhando num projeto para mais uma mensagem, para montar uma web radio, né, um podcast mesmo, grande, com colaboradores, isso seria muito importante. Então, irmãos, vamos acordar. Akadosh Baruch Hu, bendito seja Ele, nos dá mais uma oportunidade e nos está dando mais uma oportunidade no dia de hoje. Se você deseja nos enviar mensagens para esclarecimentos com perguntas ou colaborar financeiramente com esta obra, precisamos também, 2 pontos que nós precisamos, de uma colaboração financeira e espiritual, tá? No mesmo nível. Preciso das vossas orações, preciso sim que os irmãos orem pela minha vida, pela vida dos irmãos do Grupo Estudos Origens Hebraicas, Estudos do Judaísmo 2, Grupo Suporte Geral. As orações, as tefilot, são muitíssimo importantes. Orai uns pelos outros, consolai uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros. Nós estamos hoje em necessidade física e espiritual. E já agradecemos os irmãos que têm colaborado conosco, fisicamente e espiritualmente. Eu agradeço demais já algumas pessoas que têm trabalhado para nos ajudar. Muito obrigado, queridos, que o Eterno possa abençoar a todos vocês. Aos irmãos que estão nos acompanhando e estamos deixando aqui a saudação de Shalom, muito obrigado, irmãos. Eu acho que esse trabalho que é feito é um trabalho feito para vós, tá? Aqui nós não fazemos seguidores, aqui eu não busco defensores, nós buscamos aqui, na verdade, seguidores de Yeshua, seguidores da palavra do Eterno. Isso é muito importante. Eu não menciono os nomes porque nós estamos no podcast. Nas lives a gente menciona, tá, queridos? E no podcast a gente já vai mostrando as mensagens, mostrando as carinhas de vocês. Muito obrigado, eu fico muito contente, porque é a prova de um trabalho que tem crescido. E as pessoas que estão por trás também assistindo e quiserem deixar as suas manifestações, fiquem à vontade, tá, irmãos? Isso é muito importante, tá? E não se sintam constrangidos. A gente só avisa que no chat que seja discutido o tema que nós estamos falando. Tá? Se você tem uma pergunta diferente, se houve uma relação lá com a serpente, por que a Torá ela é válida para gentil também, porque qual era o tamanho da arca no Mabul, no dilúvio. Irmãos, se eu for capaz de responder vossas perguntas, envie mensagens para
o nosso e-mail. Aqui esse canal é um canal diferente, é um canal organizado, tá? O moderador sou eu mesmo, eu não trabalho com nenhuma moderação, não por enquanto, mas aceitamos colaborações. Então, os irmãos que estão aqui conosco, irmãos e irmãs, não é? São todos muito bem-vindos. Eu agradeço ao Eterno pela vida de vocês, pela vida dos irmãos que estão participando aqui. Todos têm a liberdade de fazer os comentários, que não sejam comentários, né, ofensivos para causar disputas, celeumas. Isso nós não aceitamos, porque aqui nós somos todos adultos, né, não somos adolescentes, muito menos crianças. Mensagem número 78 do podcast Fábio Pires, de 17/12, cujo tema é Romanos 2 e a Torá. Você tem a sua Bíblia nas mãos? Você está com a Brit Hadashah, que se chama erroneamente de Novo Testamento. E eu falo erroneamente porque é errôneo mesmo. Quem inventou isso, na verdade, foi a Igreja Católica. Não foram os discípulos Talmidim de Yeshua, muito menos Yeshua. Nem havia nem Brit Hadashah na época de Yeshua. Esse é um canal judaico-messiânico. A mentalidade aqui é uma mentalidade judaica, não uma mentalidade greco-romana. Então prepare-se para ouvir uma mensagem que você vai estar respaldado dentro dos temas e dos lemas do povo de Israel. Eu quero deixar um abraço muito grande para o meu amado irmão Nemias Gomes, do canal Verdade Revelada, para o meu irmão Shemuel Benini, do canal Metafisicamente, também para o meu amado irmão Moré Marlon Ricardo, que eu chamo de Yashar, que é o nome hebraico dele, do canal Raízes Hebraicas da Fé. Moré Gleidson Ferreira, Hatikva Ben Abraham, Judaísmo Nazareno SP. Um abraço também para o Tzadok Ben Derer, da congregação Bnei Or, do Judaísmo Nazareno. E para dois trabalhos importantes também, voltando a enviar um abraço para esses dois trabalhos importantes, Torá em Porções, e o canal Teshuvah Total. Talvez o canal Teshuvah Total nem sabe que eu exista, que esse canal exista, mas vamos dar a honra para os irmãos, sim, claro, fazemos com todo prazer. Assim, eu não posso esquecer do nosso irmão Felipe Cunha, Rosh Felipe Cunha Oficial, cada uma dessas pessoas desenvolvendo e se empenhando na obra com competência, com intrepidez, com responsabilidade e com zelo, em nuances diferentes, tá? Às vezes até, ou muitas vezes, com visões diferentes, com focos diferentes, mas isso não nos afasta, isso não faz com que sejamos opositores, né, nem de longe, aí, de maneira nenhuma, inimigos, de forma nenhuma. São canais que nós estamos enviando um abraço. Se você quiser também participar desses canais, fiquem à vontade. Tudo aquilo que provém da palavra do Eterno e que provém da Torá, e todos esses canais que eu falei, falam sobre Torá, falam sobre a árvore da vida, aquela que não se extinguiu, e aquela da qual Yeshua, em Matitiahu 5:16-20, disse que não veio para abolir, mas vai continuar. Dentro disso está colocado o Shabat, são defensores do Shabat, Baruch Hashem, e é esta a opção, e é esta a verdade que nós temos para com o Eterno. Então nós temos esse tema, nós defendemos isso, Baruch Hashem por isso, e os nossos trabalhos se complementam. Um fala mais de temas espirituais, outro fala mais de temas sobrenaturais, outro fala mais de cumprimento da Torá, especificações do 613, da história do povo de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Então o Eterno nos coloca num corpo, que é o corpo de Mashiach, e cada um desempenhando a sua função. Nós não estamos e não fazemos partes de grupo de YouTube para disputar com outros canais. Isso é muito feio, irmãos. Isso não dignifica o corpo de Mashiach, e as pessoas que se comportam assim devem repensar as suas vidas seriamente. Existe cobiça, existe inveja em todos os setores, não é? Da vida humana, seja no trabalho, seja numa relação familiar, seja inclusive dentro de uma relação ministerial. Infelizmente existem problemas dentro de redes sociais. Pasmem, né? Não deveria ser assim. Nós ficamos, muitas das vezes, quando vemos certas situações, né, infelizes, situações desagradáveis, nós ficamos muito aborrecidos. Mas o que o Eterno
e somente Ele traga a correção e que a sua justiça prevaleça nas nossas vidas e que possamos fazer chuva, possamos fazer correção. Mensagem número 78 deste podcast canal Fábio Pires, o tema é Romanos 2 e a Torá. Então nós estamos aí com uma tarefa grande no dia de hoje de falar sobre as cartas de Shaul HaShaliach. Né? Só que ao invés de começar pela carta de Shaul HaShaliach, eu vou começar lá por Kohelet, Eclesiastes, que parece que muitas pessoas não se dão conta, né? E gostam de cair nas interpretações dos chamados lugares comuns. Aqui nós não temos interpretações de lugares comuns, isto é, sempre o mesmo tema, a mesma pauta, sempre as mesmas pregações, ou é Romanos, ou é Gálatas, ou é Filipenses, ou é falar sobre os temas mais vistos, mais corriqueiros em Torá. Nós vamos buscar pontos, esses temas também são importantes, óbvio, mas nós vamos buscar pontos, às vezes estão perdidos, e que as pessoas não trabalham ou não chamam a atenção para que sejam mencionados, porque são também e têm igual importância na interpretação e para as nossas vidas. Então, se nós formos lá para Kohelet, que o nome do livro de Eclesiastes é Kohelet, capítulo 12, verso 13. O que escreveu no final de Kohelet, Shlomo HaMelech, filho Shlomo HaMelech, ben Davi HaMelech, sobre o cumprimento da Torá. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Adonai e guarda os seus mandamentos, mitzvot, porque isto é o dever de todo o homem. E quando nós falamos sobre Torá, acho que foi 1 mês e meio ou 2 meses atrás, aqui mesmo no nosso trabalho, nós citamos esse ponto, muitos aqui se lembram disso. Mas parece que algumas pessoas se esquecem desses temas perdidos nessa imensidão, nesse vasto mar que é a palavra do Eterno, que são as Escrituras, o Tanar. Porque aqui, Shlomo não diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é teme Adonai e guarda os mandamentos, porque isto é o dever de todo israelita. E ele não diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é teme Adonai e guarda os seus mandamentos, exceto o Shabat, porque isto é o dever de todo o homem. Ou, exceto o Shabat para o não israelita, porque não existia judeu na época, porque isso é o dever de todo homem. Não foi isso que ele falou. Ele diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é teme ao Eterno, bendito seja ele, e guarda os seus mandamentos. Ele quer dizer os mandamentos, todos os mandamentos. Artigo definido os, artigo definido masculino, que define, que abrange a definição. Ele não diz e guarda uns mandamentos, seria artigo indefinido, não especifica o número. Porque isto é o dever de todo o homem, é o dever de todo aquele que nasceu, que foi criado pelo Eterno, seja homem, seja mulher. Ele, na sua imensa sabedoria, porque o que ele mais pediu ao Eterno foi sabedoria, o que ele mais pediu ao Eterno não foi riqueza, não foi saúde, nem inclusive mulheres, as centenas e centenas de mulheres que ele teve. A gente não vai nem entrar aí nesse tema, nem é correto a gente falar sobre isso. Ele pediu sabedoria. Sabedoria para lidar com problemas. Como no caso famoso das duas mães que disputavam uma criança. Leia em Eclesiastes, leia a história de Shlomo. Agora, existe uma relação de conveniência, onde as pessoas trabalham apenas aquilo que lhes é conveniente. Você pode distorcer e trazer pontos para a sua própria conveniência, para o bem próprio do seu discurso. Você pode fazer isso, claro.
E, lamentavelmente, muitos têm trabalhado para a conveniência de seus discursos. Eu digo, vamos trabalhar com a Bíblia? Com toda ela? Algumas pessoas dizem, mas o Moura está falando sobre Torá? Então quer dizer que nós precisamos aquela velha ladainha. E pessoas que conhecem muito Bíblia, hein, irmãos? E querem aplicar uma ladainha antiga já. Então vocês estão pregando Torá e vocês falam então que os nossos pecados precisam ser expiados, vamos voltar a matar bodes e ovelhas e pombas. Opa, nem os judeus fazem isso. Eles não têm templo para fazer isso. Não tem sacerdotes. Os sacerdotes estão sendo considerados agora, porque eles têm a ambição de construir o terceiro templo. Se o Eterno permitir, e não sabemos se haverá essa permissão por parte do Eterno. Muitos têm falado no Temple Institute, mas nós não sabemos se isso vai ocorrer. Ah, então vocês querem voltar à velha aliança da velha Israel? Ah, porque a Torá é sombra daquilo. Não é não, irmãos. A Torá está em voga. Os judeus estão loucos para voltar a realizar o sacrifício. Sabem por quê? Porque eles não creem no sacrifício de Yeshua. Eu estou falando de Yeshua, o rabino Yeshua chamado de Jesus no mundo ocidental. Porque o nome dele nunca foi Jesus. E aqui nós defendemos a essência judaica de Mashiach. Porque a essência dele era judaica, ele é israelita, como o leão da tribo de Judá. Falei isso já várias e várias vezes, mas nós vamos continuar repetindo, porque eu, como professor, é minha característica de repetir, porque eu sei que nossas palavras não ficarão em vão. Mas muitos, de maneira astuciosa, e a Igreja Católica tem feito isso, e os seguidores da Igreja Católica, que também se dizem protestantes, têm feito isso de uma maneira muito interessante, achando que são diferentes dos católicos, mas acabam, no final das coisas, in the end, acabam sendo da mesma forma e agindo, falando, se comportando, inclusive, praticamente da mesma forma. Quando rejeitam, na verdade, a essência que nós temos, primeiro, de reconhecer a judaicidade de Mashiach, e segundo, reconhecer a judaicidade, a essência judaica dos escritos da Brit Hadashah, no Novo Testamento. Nós estamos aqui trazendo elucidações, irmãos. Não são confrontos de maneira nenhuma. Eu gostei muito, inclusive, de um trabalho que o Tzadok fez ontem, aliás, fez recentemente, sobre Hanukkah. Ele dizendo que nós estamos vivendo hoje um período de trevas no mundo, inclusive um período de trevas em Israel, que é muito parecido com o período de trevas que vivia Israel na época dos Macabeus. Negação da Torá, abominações, pecados contumazes. O pecador contumaz é aquele que peca e não quer parar de pecar. E se orgulha do próprio pecado, e se orgulha de ser um pecador, inclusive. Nós vamos falar sobre isso na leitura de Romanos 2. E o Tzadok Ben-Der colocou que a situação que era vivida lá em 165, 175 antes de Yeshua é a mesma situação que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Israel vive uma situação abominável moralmente falando. E muitos de nós não percebem isso. Nós não estamos percebendo isso, sabe por quê, irmãos? Porque nós, no fundo, nós não queremos perceber. Porque se nós quiséssemos perceber isso, nós já iríamos na contramão desse mundo há muito tempo. E muitos de nós estamos nos adaptando ao mundo. Nós estamos ouvindo as músicas que o mundo oferece, que são músicas profanas. E olha que eu convivi com mais de 27 anos no mundo da música, tá, irmãos? Desde os anos 80, desde os meus 6 anos de idade. Fui colecionador de discos e CDs por muito tempo. Estive nesse mundo
tenebroso da música, um mundo profano, em que todos os estilos musicais nos levam, infelizmente, a algo profano. Todos. Por isso que eu só ouço música religiosa hoje. E me orgulho muito disso, inclusive. Nós fizemos um trabalho, isso em 2013, 2014, o satanismo na música rock, só falamos do rock, né? Mas existe também satanismo em outros tipos de música. Na música pop existe o satanismo. Onde as pessoas estão envolvidas no entretenimento da televisão, inclusive da internet. Onde as pessoas estão envolvidas no entretenimento da política, achando que os políticos vão trazer algum tipo de solução para a vida das pessoas. E estão caindo num grande engano. E hoje elas estão vendo que tudo aquilo que está acontecendo passa como um rolo compressor. Não importa se o governante de uma nação é de direita, de centro-direita, de extrema-direita, ou de esquerda, ou de centro-esquerda, etc, etc. Comunista, socialista, etc. Onde as pessoas estão envolvidas com filosofias de vida, niilismo, materialismo, existencialismo, feminismo, romantismo, modernismo, pós-modernismo. Irmãos, por favor. Cansei de ver tudo isso. Estudei muito isso na minha vida, irmãos. Eu sou um homem de 47 anos de idade, não sou ao concurso nas áreas, mas estudei letras. Leio desde os meus 6 anos de idade e li muito na minha vida. Hoje venho lendo pouco, menos, principalmente por causa dos meus trabalhos ministeriais. Eu leio trechos, né, da Bíblia e confesso até que eu preciso ler mais. Eu falo isso numa boa, tranquilamente. Organizar o meu tempo para ler ainda mais. As pessoas estão envolvidas com coisas que são hoje supérfluas para suas vidas. Por que eu estou falando isso? Porque era assim que Israel vivia e pensava dentro de um aspecto mundano na época dos sírios gregos ou dos seleucidas. E Antíoco Epifânio colocou regras para que, em primeiro lugar, a primeira grande regra, que a Torá não fosse cumprida. Proibindo os judeus, inclusive, de fazerem circuncisão em seus filhos, matando os judeus que fizessem circuncisão em seus filhos, matando pais, mães, matando as crianças de 8, 10 dias, de 1 mês e 2 meses de idade. Leia um livro de Macabeus. As pessoas se vestem de qualquer maneira, falam qualquer coisa, e não têm se atentado que precisam ter zelo e fazer uma profunda correção nas suas vidas. Nós todos precisamos fazer essa correção. Mas como que vem essa correção de vida? Eu digo agora como é que vem essa correção de vida. Lendo a Torá. E baseando as palavras de Yeshua na Torá. Não tem como escapar, irmãos. Ele é chamado de a Torá viva. Não adianta você negar, você que está nos ouvindo, e que acha que nós estamos aqui só falando baboseiras. Então pesquise mais profundamente aquilo que está sendo falado aqui. The Living Torah, como colocado em inglês, a Torá viva, a Torá ambulante. Ele era mestre na Torá. Mas ele falava da Torá não como os fariseus falavam, mas ele trazia a perfeita correção, a perfeita compensação e a perfeita determinação e observância da Torá do Eterno. Porque ele tinha e continua tendo as palavras de vida, Yeshua HaMashiach. E ele tem aparecido para muitas pessoas, irmãos, de maneira sobrenatural. E nós cremos em Mashiach, cremos em Yeshua. Não na versão romana que a Igreja Católica fez e que muitos protestantes preferem acreditar, de que ele aboliu o sábado, não é? Isto é ladainha, irmãos. E esta ladainha já vem sido ouvida desde os anais da formação da Igreja Católica Apostólica Romana, com
com Flávios Constantinus e na formação oficial com Teodósio. E muitos dos nossos irmãos protestantes repetem essa mesma ladainha, mal sabendo eles que estão fazendo o jogo de Hassatan. Mensagem número 78 do podcast Canal Fábio Pires, de 17/12. O tema é Romanos 2 e a Torá. Então nós falamos sobre o tema de Kohelet. Nós lemos agora. E trazemos a reflexão. Para todo o homem, é o dever de todo o homem. Quando a gente fala homem, é o homem, a mulher, a humanidade, tá, irmãos? Então nós temos este compromisso. Em Romanos 2, vamos lá. Eu estou aqui com a Bíblia Judaica completa, com o comentário judaico do Novo Testamento e com, inclusive, a Bíblia de Estudos de Genebra, uma Bíblia cristã que aponta muito bem, inclusive, para a Torá, para a chamada lei, né? E nós vamos fazer uma oração antes da leitura, de respeito a Brahá, para a leitura da Brit Hadashah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bincha kameshirenu goalenu, moshenu kapohatenu va'adonenu vetzifrei be'rit hadashah le'amenu lechol hamim. Baruch atah Adonai noten Yeshua b'Yeshua HaMashiach. Amém. Nossa leitura, então, de Romanos 2, nos leva assim. Versão Bíblia Judaica Completa de David Stern. Se você tem a versão João Ferreira de Almeida, você vai notar alguma diferença. As palavras, não no sentido, não no contexto, claro que não, o contexto é o mesmo, mas em algumas palavras e nas correções que são feitas, porque o Dr. David Stern fez algumas correções com relação à disposição das palavras, das frases, inclusive. Romanos 2, do Talmud Shaul HaShaliach, chamado Apóstolo Paulo, pelo cristianismo. Portanto, você, independentemente de quem seja, é indesculpável ao julgar os outros. Quando você julga outra pessoa, está condenando a si mesmo. Porque você que julga faz as mesmas coisas que ela. Sabemos que o juízo do Eterno é aplicado imparcialmente sobre os que praticam tais coisas. Você imagina que um simples homem que julga os outros por cometerem essas coisas, apesar de ele mesmo realizá-las, escapará do juízo de Adonai? Ou talvez você despreze as riquezas da sua bondade, indulgência e paciência, por não perceber que a bondade do Eterno tem a intenção de fazer você abandonar seus pecados. Contudo, por causa de sua teimosia e de seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira, quando o justo juízo do Eterno for revelado. Porque ele retribuirá a cada um de acordo com seus atos. Aos que procuram glória, honra e imortalidade, mediante a perseverança nas boas obras, ele retribuirá com a vida eterna. Mas aos que são egoístas, que desobedecem à verdade e seguem o mal, ele retribuirá com ira e desprazer. Sim, ele retribuirá com aflição e angústia a todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu. Eu vou repetir. Primeiro para o judeu. Quem está falando aqui é um Yehudi da tribo de Benjamim, é um israelita, é um judeu da tribo de Benjamim, com cidadania romana. Depois para o não-judeu, chamado Goi. Mas a kavod, honra e shalom, isto é, a glória, honra e shalom para todo aquele que persiste em fazer o bem. Primeiro para o judeu, depois para o gentio. Porque o Eterno não demonstra favoritismo. Atenção, irmãos. O Eterno não demonstra favoritismo. Todos os que pecaram
fora da estrutura da Torá morrerão fora da estrutura da Torá. E todos os que pecaram sob, isto é, debaixo de, sob a estrutura da Torá, que estão na Torá, serão julgados pela Torá. Porque não são os meros ouvintes da Torá a quem o Eterno considera justos. Antes, são os praticantes do que a Torá diz considerados justos à vista do Eterno. Pois todas as vezes que os gentios que não têm a Torá fazem naturalmente o que a Torá requer, esses, apesar de não terem a Torá, são a Torá para si mesmos. Por meio de sua vida, demonstram que a conduta ditada pela Torá está escrita em seu coração. Sua consciência também dá testemunho disso, porque seus pensamentos conflitantes às vezes os acusam e outras vezes os defendem. Até o dia em que o Eterno julgará os segredos mais íntimos das pessoas. De acordo com as boas novas que eu anuncio, ele o fará mediante Yeshua, o Mashiach. Vamos continuar. Romanos 2, agora o verso 17. Entretanto, se você se diz judeu, apoia-se na Torá e orgulha-se do Eterno, e conhece sua vontade e aprova o que é correto, porque tem sido instruído na Torá, e está persuadido de ser um guia para os cegos, uma luz nas trevas, instrutor de pessoas espiritualmente ignorantes e um mestre de crianças, porque tem na Torá a expressão do conhecimento e da verdade, então você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Pregando, não roube, rouba. Dizendo, não adultere, adultera. Você que detesta ídolos, comete atos de idolatria? Você que se orgulha tanto da Torá, desonra ao Eterno, desobedecendo a Torá? Como está escrito no Tanar, por causa de vocês, o nome do Eterno é blasfemado entre os Goim. Porque a circuncisão tem valor se você fizer o que a Torá diz. Entretanto, se você for um transgressor da Torá, sua circuncisão torna-se incircuncisão. Portanto, se um homem incircunciso guarda as exigências justas da Torá, não será sua incircuncisão considerada circuncisão? Na verdade, o homem fisicamente incircunciso, que obedece à Torá, prestem atenção, irmãos, condenará você, que apesar de ter passado pela Brit Milá, isto é, pela circuncisão, e ter a Torá escrita, transgride a Torá. Porque o judeu de verdade não é apenas o exteriormente judeu. Não é apenas, ele diz, aquele que se diz judeu, que é exteriormente, isto é, que tem a circuncisão. A circuncisão não é apenas exterior e física. Ao contrário, o judeu de verdade é quem o é interiormente. A verdadeira circuncisão é a do coração espiritual, não literal. Ele nunca pregou contra uma circuncisão física, tá, irmãos? Para aqueles que estão pensando agora que ele está falando contra a circuncisão. Ele circuncidou Timóteo. Estou fazendo a leitura, mas aqui eu paro para fazer uma análise. Não é isso que o sistema católico protestante coloca. Ele é um judeu, ao infiel da Torá. Leia Atos 20, que estavam acusando ele de desviar as pessoas da Torá. Em plena Jerusalém, quase o mataram. Mas ele diz que o verdadeiro não é aquele que tem a circuncisão, mas física, externa, que é importante, ele quer dizer, e que é essencial porque é um mandamento perpétuo, porque foi aquilo que foi colocado para Abraão, etc, etc, etc. Mas aquele que guarda os mandamentos no seu coração, que tem um coração circuncidado. Ao contrário, o judeu de verdade é quem o é interiormente, e a verdadeira circuncisão é a do coração, espiritual, não literal, para que seu louvor não proceda dos homens, mas do Eterno. Porque muitos judeus estavam se vangloriando, irmãos.
Eu tenho circuncisão e você não tem. Olha que interessante. E terminamos aqui a leitura do capítulo 2. Então, irmãos, mensagem número 78 do podcast, canal Fábio Pires, o tema é Romanos 2 e a Torá. Então ele, como judeu, não está defendendo os judeus. Ele, como judeu, não está amaldiçoando os judeus como falaram para você. Ele, como um judeu, e nunca foi um apóstolo dos cristãos, muito pelo contrário, só pelo fato pelo fato que ele pregava para não judeus, que ele supostamente formou uma nova religião. Isso é o que a Igreja Católica fala para você e nos falou durante tanto tempo. Ele se manteve como um Yehudi, como um judeu. Mas ele estava dizendo que o Eterno não tem preferências, não tem favoritismo. O Eterno favorece a quem cumpre os seus mandamentos. Eu não li Correlete, irmãos? Que o que vale, o que compensa é que todo homem cumpra os mandamentos? Não é isso que está colocado? Então vamos lá. O que a carta aos Romanos tem para nos dizer? Capítulo 2, versos de 1 a 5. Então nós lemos, ele diz, né? Portanto, você, independentemente de quem seja, é indesculpável ao julgar os outros. Quando você julga outra pessoa, está condenando a si mesmo. Porque você que julga faz as mesmas coisas que ela. E termina lá. Contudo, no verso 5, contudo, por causa da sua teimosia de seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira. Qual é o dia da ira? É o dia do julgamento do Eterno, quando o justo juízo do Eterno for revelado. A interpretação de David Stern coloca: mas a má notícia não acabou. Talvez você não seja, ou perdão, não esteja na terrível situação lá que foi mencionado no capítulo 1 de Romanos, versos 18 a 32. Mas percebe a condição de outras pessoas que estão. E com certeza as condena. Seu pecado é o orgulho. E Shaul tem uma palavra para você. Reconhecer o mal nos outros não extirpa o mal que há em você. Ou, como diz o provérbio popular, é o roto falando do remendado. Ou, como algumas pessoas dizem, é o sujo falando do mal lavado. Shaul acusa você, que se faz de juiz, mais por não se julgar a si mesmo com o mesmo rigor com que julga os outros, do que por julgá-los. Aí nós vamos ver em Matitiahu 7, versos de 1 a 4. Você não pode se colocar do lado de fora da raça humana imaginando-se ser alguém especial. Você também deve abandonar os seus pecados, como está marcado em Mateus capítulo 3, verso 2. Esta é a única razão por que o Eterno, em sua misericórdia, não derramou sua ira contra você. E por que o Eterno não derramou desculpa, irmãos, a sua ira contra nós, que merecemos a ira do Eterno? Por causa do sacrifício de Mashiach, que nos dá uma grande proteção espiritual contra nós mesmos. E hoje nós temos essa proteção espiritual porque um homem justo, trabalhou por nós. Isso é fundamental, irmãos. Um homem justo fez um sacrifício enorme pelas nossas vidas. Um homem justo fez um sacrifício gigantesco por nós. Um homem justo, bondoso, que cumpriu todos os mandamentos, fez o maior sacrifício, derramando o seu sangue no madeiro. E nós devemos e precisamos pensar nesse sacrifício todos os dias.
Porque o dia da ira do Eterno será tenebroso. Haverá choro e ranger de dentes, como diz a palavra. E que o Eterno possa, hoje, se nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, que Ele possa nos perdoar. Nós precisamos disso, né, irmãos? Nós precisamos do perdão do Eterno. Que Ele nos perdoe, que Ele trate dos nossos pecados, das nossas mazelas. Nós precisamos, nós necessitamos, irmãos, desse perdão. Todos os dias, aliás. E é isso que Shaul Hashali está narrando aqui. Então não compete a nós fazermos um julgamento dos nossos irmãos. Nós podemos ficar chateados, aborrecidos por causa do pecado do irmão. Mas nós não podemos julgar os nossos irmãos, porque nós temos pecados também. E o Eterno chama ao nosso irmão e chama a nós mesmos para nos arrepender. Rabi Eliezer disse, isso é marcado dentro do Talmud, arrependam-se um dia antes de vocês morrerem. Seus discípulos lhe perguntaram, como podemos fazer isso? Quem sabe em que dia morrerá? Ele lhes respondeu, mais uma razão para se arrependerem hoje, pois vocês podem estar mortos amanhã. Tratado Shabat 153a, dentro do Talmud. Verso 6, que diz assim, de Romanos 2, verso 6. Porque ele retribuirá a cada um de acordo com seus atos. Que bênção, irmãos. Baruch Hashem por isso. Diz o comentário judaico do Novo Testamento do Dr. David Stern. Esta ideia é encontrada também no Tanar, em Jó, capítulo 34, verso 11, no livro apócrifo de Eclesiástico, chamado Sirácida. Ele citando um apócrifo, que ótimo. Capítulo 16, verso 14. E na Brit Hadashah, em Matitiahu 16, 27, 2 Coríntios 5, verso 10. Versos 7 e 8, verso 7. Aos que procuram glória, honra e imortalidade, mediante a perseverança nas boas obras, ele retribuirá com a vida eterna. Mas aos que são egoístas, que desobedecem à verdade e seguem o mal, ele retribuirá com ira e desprazer. A má notícia acaba onde começou em capítulo 1, verso 18, em que o Eterno retribui com ira e desprazer àqueles cujas obras revelam sua falta de confiança nele. Mas o verso 7, que diz assim novamente, aos que procuram glória, honra e imortalidade mediante a perseverança nas boas obras, ele retribuirá com a vida eterna. Mas o verso 7 oferece um raio de esperança. Na verdade, ele apresenta a essência da pregação das boas novas. Então hoje nós estamos concentrados naquilo que o Eterno pode fazer pelas nossas vidas, também segundo as nossas obras. Opa, mas muitas pessoas podem dizer, não, mas as boas obras não salvam. Ah, é? Mas está colocado na Brit Hadashah que a fé sem obras é morta. Como é que fica isso? Eu prefiro ficar com o segundo ponto. Mesmo que você tenha fé, e se você não ajudar o teu próximo, se você não abençoar o teu próximo, a tua emuná é morta. Versos 9 a 12. Então que diz assim, 9, né? Sim, ele retribuirá com aflição e angústia a todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, olhem só, irmãos, a justiça do Eterno. E depois para quem? Para o não-judeu, para o chamado Goi. Mas a glória, a honra e shalom para todo aquele que persiste em fazer o bem. Então ele garante que todo aquele que persistir em fazer o bem vai ser recompensado com glória, com honra e com shalom. E no 12 termina assim: todos os que pecaram fora da estrutura da Torá morrerão fora da estrutura da Torá, e todos os que pecaram sob a estrutura da Torá serão julgados pela Torá.
Irmãos, nós, mesmo quando não conhecíamos a Torá, e fazíamos o bem, fazíamos porque o Eterno nos mandou fazer isso, e isso estava dentro da Torá. A Torá manda se fazer o bem. Mesmo que na nossa congregação, que não fazíamos parte, que nós fazíamos parte antes, não falava a palavra Torá. Mas havia o quê? Os mandamentos do Eterno. Isto é, falava assim, isto é mandamento, segue-se o mandamento. E isto é mandamento, observa-se o mandamento. Então, se nós fazíamos boas obras segundo aquilo que nos foi ensinado, para o Hashem, bendito seja o Eterno, seremos julgados por isso. Agora, se hoje nós conhecemos a Torá e sabemos, por exemplo, que nós não podemos comer um alimento impuro, não podemos nem tocar numa carne de porco, não podemos comer camarão, e você come já conhecendo, e você é culpado então pelo erro que conscientemente você está cometendo. E se você mata e conhecendo a Torá, você será culpado pelo erro que você cometeu conscientemente. O Eterno mostra que todas as pessoas no mundo inteiro passarão por um julgamento severo, mas justo, de acordo com aquilo que fizeram, conhecendo ou não a lei do Eterno. Ponto. Porque não são os meros ouvintes da Torá, verso 13. Não são os meros ouvintes da Torá a quem o Eterno considera justos. Antes são os praticantes do que a Torá diz, considerados justos à vista do Eterno. Se você conhece ou não a palavra Torá, mas coincidentemente você cumpriu algo que tem a ver, que está na Torá, que é da vontade do Eterno, você será considerado justo. Se você cometeu alguma coisa, algum ato, que você desconhecia por falta de informação, você também será julgado pelo Eterno segundo o teu desconhecimento. Mas, opa, se você já conhecia e rejeita, é como aquele que conhece a verdade e vai voltar. Ele retorna. Ele não pode retornar. Ou se ele retornar, ele ficará ainda mais culpado, porque ele está fingindo que não conheceu a verdade. Se ele fingir isso, ele será condenado pelo Eterno. É isso que Shaul quer dizer. Como o ser humano tem a noção de bem e de mal? Porque lhe é ensinado a noção de bem e de mal, mas não é mencionado, por exemplo, a palavra Torá. Ok. Mesmo não sendo mencionado, se tem o quê? A noção de bem e de mal. Eu estava conversando, inclusive, com uma pessoa recentemente, essa pessoa é de uma outra religião, é de uma outra doutrina espiritual completamente diferente, mas que fala sobre bondade, fala sobre caridade. E eu perguntei, se acontecer determinada situação, como você reagiria? A pessoa diria, eu ficaria indignada e saberia que isso é errado. E eu perguntei, por que você sabe que isso é errado e por que você ficaria indignada? Porque a Bíblia diz assim. Eu falei, se a Bíblia diz, é porque você sabe que isso provém de um Criador que está na Bíblia e que você em algum momento da sua vida recebeu isso. E eu não mencionei a palavra Torá para ela, e era um ponto da Torá. Então, assim como essa pessoa com quem eu estava conversando, muitas outras pessoas têm a diferença, sabem o que é bem e o que é mal, sabem que assassinar é mal. Sem cumprir Torá, sem estar dentro das prescrições mais profundas da Torá, opa, essa pessoa será julgada pelo, pelo Eterno, segundo a consciência que ela tem a respeito dessa diferença entre o bem e o mal. É isso que Shaul está querendo colocar. E se essa noção que você tem e você faz uma boa obra coincide com o padrão da Torá, ponto para você. Percebem o que eu estou querendo colocar, irmãos? Aqui estou falando da justiça do Eterno. Aqui estou colocando como o Eterno vai processar o nosso senso de justiça. Aí as pessoas pensam assim, então, então eu não preciso conhecer a Torá, então eu não preciso conhecer os temas mais detalhados da Torá, então eu não preciso saber que tipo de alimento posso comer ou não. De maneira nenhuma. A partir do momento que você está ouvindo este ponto, e que você leu lá em Correleito em Eclesiastes, que
para todo homem é necessário se cumprir o mandamento do Eterno. O homem foi criado para cumprir o mandamento. E se eu falo para você que ter relações sexuais ilícitas é proibido, de que comer carne de porco, uma feijoada, seja uma feijoada em lata, ou uma feijoada do domingo, é errado, de que comer camarão é errado também, de que se você mora aí no Mato Grosso e come uma carne de cobra, ou você vai comer a carne de paca, ou você vai comer uma capivara, ou uma carne de jacaré e você acha gostoso, e que isso é errado e você está servindo ao Eterno, e diz que está servindo ao Eterno, se você recebe essa informação, você passa a ser responsável pela informação que você recebeu. Sinto muito. A partir daqui, a partir de agora que eu estou comentando. Mas, irmão, como é que eu vou fazer? Eu vou desagradar a minha família. Olha, o meu marido exige que eu faça esse tipo de carne para ele. Você não pode nem tocar nessa carne, não pode nem cozinhar essa carne. Aí há algo entre você e o Eterno. Você não disse que quer servir ao Eterno e quer ser fiel ao Eterno? Agora você vai colocar barreiras perante o Eterno? É isso, irmãos? Então nós temos que fazer uma profunda reflexão, irmãos, hoje. E essa profunda reflexão, que é o tema da mensagem número 78 do podcast Canal Fábio Pires, de 17/12, cujo tema é Romanos 2 e a Torá. Nós vamos amanhã continuar esse tema, se você quiser acompanhar conosco. E nós vamos, é um tema muito longo, inclusive, nós vamos até o 29. Nós paramos no 9, vamos até o 29. E caso você deseje acompanhar a parte 2 desta mensagem, estaremos com todo o prazer aqui para abençoar a vida dos irmãos. E eu espero que eu possa, né, também, há tantas interpretações, tantos temas que são abordados, eu espero que eu possa também colaborar com a vida dos irmãos. Esse é o podcast do canal Fábio Pires, de 17/12, mensagem número 78. O tema é Romanos 2 e a Torá. Você pode nos encontrar nas redes sociais, lá pelo Instagram, em @fabio73book, @ceetderazahav e @relacionamentos da Torá. Você pode também nos encontrar pelo Instagram em @livraria Kedushá. Você pode também acompanhar as nossas mensagens pelo Twitter em @fabio73b. Se você quiser participar dos nossos grupos de WhatsApp, mande-nos um e-mail para fabio73b@gmail.com. Você pode também enviar perguntas, mensagens de esclarecimento, etc, etc, etc. Nós vamos tentar ajudá-los da melhor maneira possível. Agradecemos a todos vocês que estão acompanhando essa mensagem, que acompanharam essa primeira parte da mensagem. Nós vamos encerrar amanhã, se o Eterno nos permitir, com essa mesma mensagem, parte 2. E hoje, às 11 horas, nós vamos trazer uma tefilá especial de Hanukkah, de encerramento da celebração de Hanukkah. Estamos colocando aqui para os irmãos, né, para aqueles que quiserem estar conosco. Então, hoje às 23 horas, acompanhe a nossa tefilá especial de encerramento de Hanukkah, do 8º dia de acendimento das velas. Nós falamos sobre Hanukkah, falamos do sentido espiritual de Hanukkah e estamos celebrando Hanukkah, e o mundo se encontra numa grande situação de Hanukkah, e o acendimento das velas de Hanukkah representam, inclusive, a vinda de Yeshua, ou o retorno de Yeshua HaMashiach para esse mundo, porque ele é a luz do mundo. Isso é fundamental. Então, você que quiser acompanhar conosco,
aqui no YouTube, no canal Fábio Pires, você é o nosso convidado. Esteja conosco, será rápido, tá, irmãos? E espero também que os irmãos possam positivar esse vídeo, deixem o seu like, divulguem também para outros canais, desculpa, para outras pessoas. E eu agradeço imensamente porque os irmãos têm, né, sido abençoados. Eu, em primeiro lugar, tenho sido abençoado. É um prazer imenso falar das Escrituras, falar da Bíblia. Nosso trabalho aqui é um trabalho de esclarecimento, assim como vários outros trabalhos que são feitos. Shalom Aleichem. Muito obrigado por todos aqueles que têm acompanhado esse trabalho mais uma vez. E você que tem acompanhado esse trabalho desde o dia 13/7, ou você que não tem acompanhado esse trabalho desde o dia 13/7, mas eu aconselho que você possa ir lá na mensagem de abertura para saber o propósito desse trabalho, para que a gente possa hoje saber que temos vozes, né? Como eu costumo dizer dentro do meu programa, as vozes da Techuvá. Nós temos muitas vozes da Techuvá que têm abençoado a muitas pessoas. Eu agradeço imensamente a todos vocês em nome de Yeshua HaMashiach, que possam ser abençoados pelo Eterno, que passem um dia excelente na sua presença. Muito obrigado e nos vemos, se assim o Eterno permitir, aqui no canal Fábio Pires no YouTube, uma tefilá especial de encerramento de Hanukkah. Muito obrigado, irmãos, que o Eterno vos abençoe. Mais uma vez, voltamos hoje à noite, permitindo Ele, e amanhã pela manhã. Shalom, shalom, ve'uvrachot b'shem Yeshua HaMashiach.